Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo gravado ao vivo, A mais essa live. Se você acabou de chegar aqui, então comece a seguir aqui o canal, se inscreve se estiver no YouTube, vamos compartilhar. Fabiana, seja muito bem-vinda. Vamos só esperar um pouquinho enquanto o Instagram vai avisando as pessoas que estamos entrando ao vivo. E deixa seu like, se inscreve se estiver no YouTube, começa a seguir se estiver aqui no Instagram e vamos compartilhar e ajudar a compartilhar essas informações que pode ser de tanto valia para tantas pessoas, né? Tudo bem, Fabiana? Hoje nós vamos falar... deixa eu colocar aqui o tema da live. Hoje nós vamos falar de amores que machucam, mas se machuca, será que é amor? De onde vem esse conceito, né? Que amor dói. Que amar é sofrer. Amores que machucam, pronto. Deixa eu fixar aqui. Que bom! Tati, seja muito bem-vinda também. Gente, só um pouquinho, vamos esperar para poder o YouTube, o Instagram avisar que nós estamos entrando ao vivo. Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem, se tá bom a imagem também. Que hoje nós vamos falar de um tema bem delicado, né? Relacionamento abusivo é um tema que fala demais, em muitos lugares a gente ouve, mas eu acho que enquanto tiver alguém passando por esse problema, ainda está falando pouco, né? E a gente não tem que falar condenando as pessoas, nem julgando e nem, enfim, dando título às pessoas que estão passando por essas situações. A gente precisa falar com amorosidade, entender o que tem por trás de um relacionamento abusivo e fazer a nossa parte, né? O que a gente pode fazer para ajudar. Principalmente, eu acho que é o que é primordial, tratar essas pessoas com muito respeito. Porque pessoas para julgar, para condenar ou para judiar já tem bastante, né? Então, o que eu trouxe para vocês hoje? Eu fiz um compilado, assim, eu quero passar um pouquinho do conceito de como uma pessoa atrai um relacionamento abusivo. Flávia, Flora, Dirce, sejam muito bem-vindas. Como uma pessoa atrai esses relacionamentos abusivos, como muitas vezes elas não percebem que estão em um relacionamento abusivo e também alguns sinais. Será que eu estou passando por um relacionamento abusivo? Porque não é só bater que machuca, né? Às vezes a gente acha, não, relacionamento abusivo é aquele que o cara bate na menina, ou então vice-versa, né? Tem mulher que bate também. Mas não necessariamente porque às vezes o silêncio dói muito mais do que um tapa. Às vezes a indiferença dói muito mais. Às vezes as palavras machucam muito mais do que uma surra. E não que um tem que substituir o outro. Mas a gente precisa ficar muito esperto. O que é um relacionamento abusivo para a gente poder começar a ligar as anteninhas e buscar ajuda antes que a coisa fique grave, né? Camila, seja muito bem-vinda. Vamos, gente, me ajuda a compartilhar a live, vamos convidar mais pessoas que possam se interessar pelo assunto, porque quanto mais gente informada, mais chances da gente ajudar quem precisa da nossa ajuda. É interessante que o ser humano, por mais que a gente ache que nós somos autossuficientes, se nós não dependêssemos, se nós não estivermos em meio a comunidades, a pessoas, a gente sobrevive, né? De todos os animais da natureza, eu acho que o ser humano é o mais incapaz de sobreviver sozinho. Exatamente, Dirce. Se perceber como vítima de um relacionamento, existe conhecer a si mesma. E, aliás, eu acho que conhecer a si mesma é a única maneira de sair dessa situação. Vamos falar sobre isso também. Então, quando a gente nasce, se não houvesse ninguém para cuidar da gente, a gente teria chance zero de sobrevivência. Nós estaríamos mortos logo nos primeiros dias. Então, às vezes a pessoa até fala assim, mas eu não preciso de ninguém, né? Eu vou morar sozinha e não sei o que lá. Tá, mas vai morar em um lugar que alguém construiu. Vai comprar uma roupa que alguém costurou, né, e precisou vender, vai comer um alimento que alguém plantou, alguém colheu, alguém industrializou, alguém levou para a prateleira do supermercado para você comprar. Então não existe esse negócio de viver sozinha. Por isso que eu penso que quanto mais a gente, né, todas as pessoas de bem, puderem adquirir informações, mais a gente tem chance de fazer desse mundo um mundo melhor, cuidando da nossa vida primeiro, né? E depois que a nossa vida já tiver assim em condições, aí a gente pode ajudar a cuidar de outras pessoas, né não?
Gleice, Jéssica, Gislaine, tudo bem? Mone, sejam muito bem-vindas. Bom, vamos lá, gente. Eu vou começar a falar porque a live vai ficar gravada. Quem chegar depois pode assistir, né? Então, para começar, vamos pensar assim, né? Em uma outra live, que eu não lembro qual foi, eu falei assim que tem pessoas que têm habilidade em escolher relacionamentos complicados. E não é assim? Vocês conhecem pessoas que faz isso? Que parece que quando tá tudo bem, quando encontra alguém que respeita, que trata com carinho, o negócio não tá bom. Parece que nessas pessoas eu não vou encontrar minha felicidade. Parece que eu tenho que encontrar aquele que me destrata mesmo, que me desrespeita, que faz alguma coisa mostrando que eu não sou tão boa o quanto eu gostaria de ser. Vocês conhecem? Eu tô falando assim sempre no feminino, porque isso acontece sim com homens, mas é muito mais por mulheres. Muito mais mulheres sofrem de relacionamento abusivo ao invés de homens, né? Mas homens também sofrem, né? Com esse mesmo problema. Então, a pergunta é, o que eu considero amor? De onde eu tiro a minha percepção de amor? Será que se eu atraio quem eu sou e não quem eu quero, né? A gente pensando pela lei da atração, se eu atraio quem eu sou e não necessariamente quem eu gostaria de atrair, quer dizer que eu tenho alguma configuração mental aqui dentro, nos meus pensamentos, na minha mente, que eu estou atraindo pessoas que me tratam mal. E por que isso acontece? Por que eu permito que isso aconteça? E por que eu desejo essas pessoas na minha vida? Então, quando a gente é criança, vamos falar um pouquinho assim lá de trás, né, pra gente poder entender o conceito da coisa. Porque eu, sinceramente, gente, eu não acredito que exista a cura, que exista a expansão de consciência se a gente não entender o conceito. Sou muito curiosa, quem me acompanha aí já sabe, né, que eu gosto de procurar as coisas lá no fundo. Então, quando a gente nasce, né, na família onde a gente nasce, a gente aprende o conceito do que é o amor. Mas ninguém fala pra gente o que é o amor. A gente define aquilo, o tratamento que nós recebemos das pessoas de quem nós confiamos com o amor. Então, se eu tenho uma mãe, pessoal que está entrando, sejam muito bem-vindos. Márcia, tudo bem? Leide, Lai, sejam bem-vindas. Então, se eu tenho uma mãe, por exemplo, que é muito carinhosa, muito cuidadosa, muito prestativa, que tá sempre me alimentando na hora certa, que troca minha fraldinha lá de bebezinho, sempre não me deixa passar apertado, passar necessidade, é esse modelo mental que eu vou levar de amor. Ou seja, quem me ama, cuida de mim. Quem me ama está pronto para atender as minhas necessidades quando eu preciso. Então, esse é o modelo. Agora, se eu tenho pais, né, ou pessoas, não precisa, eu estou falando pai e mãe, mas pode ser um tio, pode ser uma tia, pessoas que cuidaram de mim na infância. Se eu tenho pessoas que cuidam de mim e que não têm essa prioridade com os meus cuidados, se estão muito ocupados com outras coisas e as minhas prioridades, né, enquanto bebê, ficam para segundo e terceiro plano, então é esse modelo que eu vou levar como amor. Ou seja, a pessoa que me ama, que cuida de mim, ela não me coloca em primeiro lugar. E, gente, a criança, ela não julga o que está certo, o que está errado, o que é bom, o que é ruim. Ela só guarda, armazena aquelas informações. Tá ficando claro até aqui? Vão me falando aí, porque senão a gente repete, que é muito importante entender isso. Então, essa primeira infância, né, que a gente não lembra mais, a gente não tem memória disso, mas nós registramos como nós fomos cuidados, como nós tivemos esse tratamento das primeiras pessoas que estavam conosco. O tempo vai passando e a gente vai percebendo o mundo à nossa volta. Os professores, as pessoas que a gente convive, os familiares, os vizinhos, enfim, quem está ali em torno da gente. E a gente vai gravando a maneira como as pessoas nos tratam. Então, se a gente cresce com pais, né, com pessoas que nos motivam, que nos incentivam a crescer, a aprender, que elogiam, que faz coisas sempre falando assim no positivo, a gente cresce com uma alta autoestima, porque a gente vai criando uma autoimagem positiva de nós mesmos. Isso eu falei lá na live que falávamos da autoestima, né?
Agora, se a gente cresce com pessoas que estão sempre desmotivando, que estão sempre criticando, que estão sempre dando uns cascudinhos, né? Que xinga, que fica mostrando todas as suas fraquezas, comparando com outras crianças, então cresce uma pessoa com baixa autoestima. Por quê? Porque cria uma autoimagem negativa. E isso faz com que a gente comece a desenvolver comportamentos que são aqueles que eu já falei lá na live da autoestima, que são a arrogância, às vezes aquele complexo de inferioridade, né, a timidez, entre outros comportamentos. Só que o caso aqui é que o modelo mental de amor que eu fixei na minha mente é o que eu vou levar para o resto da minha vida. Até que eu tome consciência disso e resolva mudar. Resolva buscar ajuda e mudar conscientemente. Enquanto a gente não tem consciência dessa programação mental que nós que nós criamos na infância, a gente não consegue mudar nada e continua atraindo relacionamentos problemáticos. Como assim? Sabe aquela pessoa, você já deve ter conhecido em alguma situação, uma pessoa que está em um relacionamento onde todo mundo está enxergando que o outro, né, o parceiro ou a parceira não quer nada com essa pessoa. Tá só enrolando, tá só fazendo ela de boba, que tá, enfim, fazendo de gato e sapato, vamos pensar assim. E todo mundo tá vendo, mas a pessoa não enxerga. Tá apaixonada, tá de olhos, nossa, vedados, né? Parece que não tá percebendo nada. E aí, com o tempo, aquele relacionamento acaba. E essa pessoa vai e começa a se interessar por uma outra pessoa que começa a tratar com respeito, com carinho, com dedicação. Essa pessoa dificilmente vai se apaixonar por ela. Por quê? Porque nós tendemos a buscar, a atrair comportamentos familiares. Então, se os meus cuidadores lá na infância me colocavam em segundo plano, me colocavam como uma pessoa não inteligente, me falava que eu não podia fazer as coisas que eu gostaria, falava que eu não sabia tomar decisões, que eu não sabia fazer escolhas, eu vou atrair alguém que faça comigo a mesma coisa que aquela pessoa fez. E aí é interessante porque não é exatamente o que o adulto fez, mas o que a criança guardou, quais foram as memórias guardadas nessa infância. Só para complicar mais um pouquinho, né? Ou seja, o tempo vai passando, eu vou me desenvolvendo, mas eu vou atrair relacionamentos parecidos com aquilo que eu tive na infância. Se o que eu tive na infância, o relacionamento que os meus pais tiveram, né, que as pessoas à minha volta, os casais tiveram, era uma coisa satisfatória, algo positivo e saudável, provavelmente eu também vou atrair algo positivo e saudável para a minha vida. Eu vou aceitar viver bem, eu vou me achar merecedora, porque o meu entorno, né, o ambiente onde eu cresci era assim, então para mim isso é natural. Agora, se eu morei em um lugar onde meus pais brigavam demais, onde meus tios eram separados, onde tinha muita traição, onde tinha muitos abusos, né, muito machismo, aquela masculinidade tóxica que nós falamos em outra live. Então, se eu cresci nesse ambiente, mesmo depois de adulto, sabendo que aquilo não é legal e que eu não quero para mim, é muito provavelmente que eu vou atrair relacionamentos de acordo com a minha configuração mental. E isso tem jeito, mas é preciso tomar muita consciência. Por isso que eu concordei com o comentário que a Dirce fez aqui. É preciso muito autoconhecimento para a gente se perceber vítima dentro de uma relação. Mas se a gente for analisar bem, não seria bem vítima, porque uma vítima não tem o que fazer. Uma vítima tem que sentar e chorar, porque ela está extremamente amordaçada, parada. Ela não tem o que fazer para mudar a situação. E nós, independente... Vamos falar dos casos que tem jeito. Claro, se a pessoa está amordaçada, está presa, está em cárcere privado, aí é outra situação, né, gente? Vamos falar dos casos, assim, do dia a dia. Então, toda situação onde a pessoa tem escolhas, onde ela pode escolher sair daquela situação, ela só vai conseguir
definitivamente se libertar se ela começar a desenvolver o autoconhecimento e entender o que é bom e o que não é bom para ela e escolher conscientemente. Porque enquanto ela não tiver plena consciência de que aquilo que ela está atraindo é uma configuração, a maneira dela pensar, é a maneira dela enxergar a vida, ela vai continuar achando que é vítima do mundo e vai continuar vivendo amores que machucam. Por quê? Porque vai continuar atraindo pessoas que vão humilhar, que vão desdenhar, que vão perseguir com ciúmes doentios, que vão desprezar, que vão ser indiferentes às suas opiniões. Faz sentido isso, gente? Para vocês que estão aqui, vocês conhecem pessoas que passam por situações assim e não conseguem enxergar? Tem uma situação que a gente ouve, agora nem tanto, né? Mas sabe aqueles pais que falam assim para os filhos, é melhor eu te bater agora do que a polícia bater mais tarde? Eu tô te batendo, tô te repreendendo, tô te colocando de castigo porque eu te amo. Sabe esse tipo de frase? Gente, eu não tô aqui para questionar se é verdade, se é mentira, se é bom, se é ruim, tá? O fato é que a criança que associa o amor ao espancamento, o amor à agressividade, o amor ao condicionamento, à obediência, ao medo, ela vai crescer e ela vai atrair um parceiro ou uma parceira que faça a mesma coisa. E acho que 98% das vezes, a pessoa que é a abusada, ela também é abusadora. Porque assim como ela recebe, ela entrega. Então, às vezes, ela é abusada pelo parceiro, mas ela abusa dos atendentes nas lojas onde ela vai. Ela abusa dos filhos, muitas vezes. Ela abusa do entregador, sabe? Ela pode não ter o mesmo comportamento que o marido tem com ela, mas ela abusa de alguma maneira e ainda acha que é normal. Exatamente, porque é o que ela vive, é o que ela viveu a vida toda, né? Então, gente, se colocar no papel de vítima, eu sei que isso não soa muito bem, porque é o que a gente está acostumado a ver o tempo todo, mas enquanto estiver no papel de vítima, não vai conseguir resolver a situação, nem um pouquinho. Vai só piorar cada vez mais. É preciso tomar muita responsabilidade e buscar ajuda profissional, ou pelo menos de pessoas neutras na situação, para conseguir tomar decisões e enxergar verdadeiramente o que está acontecendo, né? Eu fiz aqui no canal, um tempo atrás, uma live com a Ellen Prado, que é advogada. E nós falamos sobre relacionamentos abusivos e ela trouxe tudo que a Lei Maria da Penha abrange. E foi maravilhosa a live. Nossa, eu tenho muito a agradecer a Ellen, porque eu mesma tive muitas informações que eu não sabia. Então, a gente pode levar essas informações para muitas pessoas e está lá no meu canal no YouTube disponível para quem se interessar em ver. Então, é muito legal saber que nós temos, sim, esse apoio da justiça. Só que o apoio da justiça não vai resolver o nosso problema, ele só vai resolver o sintoma. Enquanto a pessoa não tomar responsabilidade e buscar o autoconhecimento e realmente entender quais são as configurações mentais que estão atraindo esse tipo de relacionamento, ela não vai conseguir se livrar disso. E se consegue um parceiro, uma parceira que respeite, que admire e que tenha um relacionamento bom, ela vai acabar atraindo no trabalho ou em qualquer outro lugar alguém que seja um abusador, para que ela também possa colocar essa abusadora para fora. Certo, gente? Mauro, seja bem-vindo. Dona Mocinha também, sejam muito bem-vindas. Deixa eu continuar aqui para não perder o fio da meada. Então, a criança que é educada com os pais muito severos, né, aqueles pais perfeccionistas, que gostam tudo certinho, tudo na hora, tudo metódicos, ou então filhos de famílias muito numerosas, sabe? Que a mãe tinha 10 filhos, 12 filhos, como é que ia dar atenção para todo mundo? Né? Então, os mais velhos iam criando os mais novos e a criança vai crescendo como se ela não fosse o primeiro plano daquela mãe e daquele pai, né? Como se ela fosse só mais um. E assim, não é por maldade, né, gente? Imagina uma pessoa, eu tenho 2 filhos, já não é fácil de dar atenção, imagina você ter 10. Eu entendo plenamente todos os afazeres da casa, mesmo que a mulher não trabalhasse fora, mas não era fácil de você estar ali disponível para ouvir todas essas crianças. Então, era aquela coisa que a pessoa vinha falar, agora não, menina, agora eu tô ocupado, fala lá com seu irmão, pede para alguém te ajudar,
sabe? Vinha mostrar um desenho, não tinha aquele tempo para olhar, para elogiar. Então a criança vai entendendo o quê? Ela me ama, mas ela não me dá atenção. Então quando ela crescer, o que vai acontecer? Ela vai atrair alguém que não dê atenção também. E na mente dela, ela vai se convencer de que não dar atenção é uma manifestação do amor. Vocês estão compreendendo? Tá fazendo sentido isso para vocês? Porque, claro que tudo isso a psicanálise explica em vários textos de Freud, de outros psicanalistas, mas eu quero deixar do jeito assim, bem simples mesmo, para a gente poder colocar na prática no nosso dia a dia. Sabe por quê? Um dos grandes problemas que eu vejo nessa situação são os julgamentos. Muitas vezes a gente tem um amigo, um parente, alguém de perto que está passando por essa situação de abuso dentro de um relacionamento e todas as pessoas que estão em volta o que fazem é julgar, é apontar o dedo, é falar que é burra, que não tem coragem de encarar a vida, que todo mundo vê só ela que não vê. Sabe? E, gente, não é tão simples assim. Quem tá dentro não consegue enxergar. Quem tá dentro fica se convencendo de que aquelas ações são verdadeiras provas de amor. De que seguir, de que quebrar celular por ciúmes, de até mesmo do espancamento. A pessoa se culpa e acha que ela não fez algo certo. Porque, lembra, lá na infância, muitas vezes, às vezes o pai fala assim, ou a mãe fala assim, né? Eu vou te bater para o seu bem, para que você aprenda, para que você nunca mais faça isso. E aí, quando ela apanha, ela se sente o quê? Culpada. Porque, poxa, eu tô apanhando porque eu fiz algo errado. E aí, muitas vezes, no relacionamento abusivo, o marido pega num braço, dá um chacoalhão, joga na cama e a pessoa ainda se sente culpada, achando que ela está fazendo algo errado. E se ela fizer certo, aquilo não vai mais acontecer. Só que isso não existe, né, gente? Porque a pessoa que é violenta não precisa real de um motivo para que aquilo aconteça. E, é claro, né, a gente não pode se responsabilizar pela atitude da outra pessoa. Se a pessoa perdeu a cabeça, se ficou alucinado, se começou a bater e quebrar tudo, você não tem que se responsabilizar, mesmo que tenha feito algo que não foi agradável. Mas cada um tem que controlar as suas próprias emoções, os seus próprios sentimentos e as suas ações, porque tudo vai gerar uma consequência. Certo? Então, todas as maneiras de cuidar, né? A gente está falando assim, eu estou falando da educação que nós tivemos dos nossos pais, mas a gente pode perceber que todas as maneiras de cuidar foram reprisadas, né? Um pai que foi educado de uma maneira, ele tende a educar da mesma maneira. Então, não é por maldade. Ninguém educa a gente querendo azarar a nossa vida. Sempre educa querendo que nós sejamos pessoas felizes, do bem, que sejamos pessoas respeitosas, que respeitem as pessoas. Só que a maneira de tratar, muitas vezes, o que a gente guarda não é tão positivo assim. Só que também a gente não pode ficar culpando os adultos que nos criaram, nossos pais, porque eles fizeram o que eles podiam fazer. Eles deram o melhor deles, né? Mesmo que o melhor deles não era exatamente o que a gente queria naquele momento. Só que tem uma outra coisa aí também que eu acho interessante dizer, que muitas vezes a gente olha para trás e acha que os pais fizeram por nós coisas que fizeram mal pra gente. Só que enquanto a gente é criança, a gente não enxerga desse jeito. A gente olha tudo aquilo como normal. E essa prova que a criança ela sempre quer estar junto com a mãe. Ela sempre vai querer estar junto com a mãe. Mesmo que a mãe more embaixo da ponte, pode parar um carro importado, caríssimo, querendo levar ela dali, ela não vai querer ir, ela vai querer ficar junto com a mãe. Então, quer dizer, mesmo que a mãe não ofereça condições, não ofereça conforto nenhum, ela vai escolher ficar com a mãe. Então, nós temos essa tendência. Em psicanálise, tudo bem, Fabi? Em psicanálise, a gente chama isso de determinismo, que é assim, são as condições às quais você veio ao mundo, como se já tivessem determinado e não foi escolha sua. Então, assim, a ciência vai explicar assim, porém, se a gente for conversar numa linguagem mais espiritualista, a gente já fala que não existe, ninguém nasce da barriga errada, né? Que a gente já escolheu isso antes de vir pra cá. E em cada família que a gente nasce, tem algo pra gente aprender, pra gente entender e fazer o nosso papel no mundo. Então, eu prefiro acreditar que ninguém nasce da barriga errada. Embora algumas coisas já estejam determinadas antes do nosso nascimento, como nós vamos levar essa vida
depois de adultos ou depois de adolescentes, é escolha nossa. É por isso que é interessante entender isso, tá bom? Lá na infância, meus pais me trataram da maneira que eles podiam, que não era dando muita atenção, que era com castigo, não me permitiam escolher que roupa eu usava, o que eu ia comer, que hora que eu ia tomar banho. Então isso acabou me criando uma dependência, achando que a pessoa que eu amo, ela vai tomar decisões por mim. Porque essa nossa geração de 80, 70 é mais ou menos assim, né? Quem aí que é de 80 e escolhia que hora que ia tomar banho? Escolhia o que ia comer, né? Normalmente a mãe preparava ali o almoço, colocava no prato e falava, vem que tá na hora. Não tem essa de estar com fome, quer comer agora, não quer comer agora. E independente se isso está certo ou errado, tá, gente? Não tô aqui para questionar isso. Só que nós crescemos no pensamento, né? Na ilusão de que a pessoa que nos ama vai tomar decisões por nós. Por quê? Porque minha mãe tomava, meu pai tomava decisões por mim. Ninguém perguntava para mim o que eu queria fazer, simplesmente faziam por mim. E aí o que acontece? Atrai uma pessoa que quer tomar decisões por nós. Ou quando a pessoa não quer, você não quer tomar decisão achando que porque você a ama ou porque ela te ama, ela tem que tomar decisões por você. Então eu vejo assim uma dificuldade muito grande em tomar decisões nessa nossa geração por conta dessa criação. Agora, tá bom, aconteceu isso, eu já entendi. Isso eu falo por mim, tá, gente? Entendi. Lá, quando eu era criança, tinha alguém para decidir por mim. Hoje não tem mais, então sou eu que tenho que decidir. Então não vou permitir que meu marido decida o que eu vou comer. Não vou permitir que meu filho decida em que lugar que nós vamos sair hoje. Eu preciso tomar as decisões da minha vida, mesmo que sejam pequenas, mesmo que seja em qual livro eu vou ler agora, mesmo que seja em qual vídeo que eu vou ver, qual série eu quero assistir, qual filme eu vou escolher. Mas nós precisamos, quem tem dificuldade para tomar decisão, tem que começar aos poucos a tomar pequenas decisões até ir criando mais autoconfiança. Mas você vê, esse exemplo da decisão é pequenininho, só para a gente entender como que isso pode ficar grande quando entra dentro de um relacionamento. Porque aí eu acabo permitindo que o outro decida as coisas pela minha vida. O Fabi toma decisões pelos outros. Sempre, né? Mas aí também tem um problema. Não tome decisões pela sua filha. Permita que ela tome, para que ela aprenda a escolher. E principalmente aprenda que as escolhas têm consequências, né? Também não adianta a gente permitir as crianças tomar decisão e aí eles tomam decisões que não era exatamente o que eles precisavam naquele momento e a gente releva as consequências. Eles têm que entender que todas as escolhas geram consequências, tanto positivas quanto negativas. Tá, então todo esse conjunto de tratamentos que nós tivemos na infância, elogios, críticas, abraços, tapas, beliscões, empurrões, apertão de braço, chacoalhão, varada, não sei como é que foi, né? A nossa criação lá. Mas tudo isso na nossa mente ficou configurado, associado com o amor. Por quê? Porque foi feito por pessoas que foram fundamentais para a nossa sobrevivência. Bem legal isso, né? Então, se eu só estou viva, isso a gente tem essa consciência sem mesmo pensar, né? Se a pessoa que foi fundamental para que eu sobrevivesse fez isso comigo, eu associo aquele comportamento com amor. Por quê? Porque minha mente não julga se é bom ou se é ruim. Simplesmente ela me bate porque me ama. Mais pra frente eu quero o quê? Alguém que me bata porque me ama. Isso pode vir de um pai, de uma mãe, de um tio, de um cuidador, de um irmão mais velho, não importa de quem. Certo? A Flávia, se eu não tivesse meus pais, caía no mundo. Sempre fui rebelde, agradeço a eles totalmente. Olha só que legal. É muito gostoso a gente começar numa conversa dessa aqui, analisar a nossa infância, né? Aí você consegue associar o que está acontecendo na minha vida hoje, qual a ligação que tem com aquilo que eu tive, né, lá atrás. Qual a ligação que eu posso associar tanto às facilidades quanto às dificuldades. Por quê? Porque eu não sou escrava do meu passado, mas eu preciso reconhecer isso para conseguir mudar, senão eu não consigo mudar. Senão eu posso até mudar o comportamento, mas só que não demora muito para eu começar a fazer tudo de novo.
e continuo atraindo pessoas que vão fazer comigo as mesmas coisas que os cuidadores fizeram lá atrás. Sou muito mandona com os meus filhos, mas gosto de ver sempre o que vão decidir fazer. Então, mas é aquela coisa, né, Flávia? A forma como nós tratamos os nossos filhos provavelmente teve muita semelhança com a forma que nós fomos tratados. Agora, o que os nossos filhos vão fazer com essa criação é a questão. Tipo, tá bom, minha mãe me tratou assim, mas eu quero permanecer assim ou eu quero mudar? Ou eu quero melhorar? Ou eu quero que a criação dos meus filhos sejam diferentes? Então, conforme vai passando o tempo, a gente precisa fazer essas perguntas pra gente mesmo, pra gente poder evoluir e começar a atrair coisas que a gente goste mais. Então, assim, a reprogramação de crenças, elas ajudam muito, muito, muito mesmo a gente a atrair coisas melhores. Mas enquanto nós não tomamos consciência e autorresponsabilidade de que as pessoas que chegam na minha vida são responsabilidades minhas, foram escolhas minhas, eu vou continuar me olhando como vítima. E enquanto eu me olho como vítima, seja de um relacionamento abusivo, seja de um emprego abusivo, seja de pais abusivos, seja de um mundo abusivo, eu vou continuar de mãos atadas e a boca fechada. Sabe? Eu preciso sair desse papel da vítima, eu preciso sair desse lugar para que eu consiga verdadeiramente mudar o curso, mudar a minha história, para que isso não se repita daqui para frente com os meus filhos e continuando na minha vida, né? Tá, então esse primeiro conceito de amor, né, que a gente cria, não é o que é, até falei já em outra live, né, que o amor, a etimologia da palavra significa o A vem de ante e o mor vem de morte. Então, quer dizer, anti-morte seria vida. Tudo que gera vida é amor verdadeiro. Então, eu te amo, eu quero a sua vida, eu quero que a sua vida seja abundante, seja feliz, seja maravilhosa para você. No relacionamento abusivo não existe isso. Então, não é amor. Mas é o conceito que eu criei na minha mente de amor, que é o que eu vou atrair no meu relacionamento amoroso também. Deixa eu ver aqui. Gosto de fazê-los entender que apesar de quem manda somos os pais. Que quem manda somos os pais. Eles têm que entender o porquê e saber como tomar suas decisões. Exatamente. E como eles vão levar a vida, são eles que vão decidir, né, Flávia? Por mais que os pais se dediquem, gente, por mais que nós como pais, e assim os nossos pais com a gente, né? Por mais que a gente se dedique, por mais que a gente escolha e deseje o melhor para os nossos filhos, quem vai decidir a vida deles são eles. E isso é muito importante. Porque também aqui a gente poderia falar, que eu não vou muito me aprofundar, mas de mães narcisistas, né? Então, filhos de mães narcisistas vão atrair relacionamentos abusivos? Não necessariamente. Porque a mãe trata o filho como uma continuação dela mesma. Se ela cuida bem dela, ela vai cuidar bem do filho. Se ela a ama e a respeita, ela vai amar e respeitar o filho. Se ela toma as decisões dela, ela vai deixar que o filho tome decisões e vai respeitar essas decisões. Agora, se a pessoa se maltrata, ela vai maltratar o filho também. Entende? Então, a cabeça da mãe, a saúde mental da mãe é o que vai dar continuidade ao filho. Então, não significa que um filho de mãe narcisista vai atrair um relacionamento abusivo. Não necessariamente. Mas pode ser que sim, dependendo de como esse filho guardou essas memórias e levou isso como verdade na própria vida. Entende? Por isso que tudo isso que eu estou trazendo para vocês é muito interessante a gente saber para a gente poder tentar ajudar pessoas que estão precisando ou até mesmo nós mesmos. Só que um diagnóstico preciso precisa ser em um tratamento individual, né? Em uma terapia, ou com um psicanalista, ou com um psicólogo, ou com algum outro terapeuta que esteja apto a cuidar disso. Certo, gente? A nossa intenção nessas lives não é fazer terapia, né? É trazer um alívio, tipo assim, um esclarecimento. Eu acho que nessa live em especial principalmente tirar da nossa mente o julgamento, o olhar para as pessoas que estão sofrendo relacionamentos abusivos e julgar e apontar o dedo, porque para isso já tem muita gente para fazer. Então, se nós que estamos aqui ouvindo isso, tivermos a capacidade de olhar para uma pessoa que está sofrendo um relacionamento abusivo e mostrar para ela que uma demonstração de amor não necessariamente precisa vir com um tapa, precisa vir com uma humilhação,
que pode sim a gente tratar a pessoa com respeito e ela entender que ela é digna de respeito por ela ser um ser humano, a gente já melhora e muito esse nosso mundo. Não faz sentido? Tiago, seja muito bem-vindo. Renato também. Isa também. Ó, Cláudia, seja bem-vinda, tudo bem? Bom, então vamos continuar. Até então, acho que tá ficando claro, né? Se ficou alguma dúvida, vocês vão me falando aí, porque parece que na minha cabeça é tudo, sabe assim, tá tudo misturado, mas eu vamos colocar forma para poder ficar claro. Então, até então, ótimo. Então, nós falamos que, né, todo aquele tratamento que nós tivemos na infância, na primeira infância, a gente fica guardado como modelo mental dos relacionamentos que a gente vai atrair mais pra frente. Elaine, seja bem-vinda também. Tá, então a criança entende o quê? Que ela precisa sobreviver ao meio onde ela vive. E ela vai criando as suas próprias resistências para sobreviver naquele meio. E aquele meio é o que está certo para ela. Ela não vai ter a capacidade de ficar olhando a família dos outros e analisando quem é que faz isso, quem é que faz aquilo, o que é melhor, o que é pior. Isso é coisa de adulto. A criança, ela só sobrevive no ambiente que ela está. Para ela conseguir ficar. Isabela, tudo bem? Pati também, sejam bem-vindas. Para ela conseguir sobreviver naquele lugar. E as pessoas que foram importantes para a sobrevivência dela, naquele momento, é o modelo, é a referência de amor que ela tem. Certo até aí? A gente pode ver isso aqui acontecer muito quando a gente vai viajar. Às vezes a gente vai viajar e fica em lugares maravilhosos, né? Às vezes passa por hotéis finos, chiques mesmo, lugares que tem muito mais luxo e conforto do que a nossa casa. Mas quando a gente volta para casa, quando a gente deita na nossa cama, não tem sensação mais gostosa, não é verdade? Por quê? Porque a gente tende a querer ficar num ambiente familiar. Então, se a vida toda eu tive alguém que não me dava atenção, que me tratava como um lixo, quando eu cresço, que eu busco um relacionamento, eu vou tender a querer ficar perto de alguém que faça a mesma coisa. São comportamentos familiares para mim, mesmo conscientemente eu entendendo que não está certo. Mas eu fico procurando motivos para me convencer de que tem que ser daquele jeito. Eu até vejo relacionamentos felizes que se respeitam, mas eu vejo que aquilo não é para mim. Eu olho e falo, não, mas isso não é para mim, não. Para mim é aqui mesmo, entende? Eu me familiarizo com aquilo e eu não consigo sair desse looping. Fico sempre naquele vício, né? Naqueles comportamentos viciosos que me levam para o mesmo lugar. Não se desesperem que até o final da live eu vou dar dicas também para poder sair desse looping, tá? Eu ouvi um livro chamado A Matriz Divina. E foi bem interessante que eu estava querendo falar desse assunto e aí ele fala, ele dá um exemplo no livro de uma paciente que ele tinha, né, o autor, e essa paciente vinha do terapia há algum tempo com ele e ela contava que o relacionamento vivia entre trancos e barrancos, que tinha muita discussão, que tinha muita briga, muita humilhação, que ela chorava muito, que ela sofria muito naquele relacionamento. Até que um dia, é muito bom, Thiago, super indico, viu? A Matriz Divina, de Greg Braden, acho que é, uma coisa assim. E aí, o que aconteceu? Um certo dia, ela chegou no consultório, ela pediu uma consulta assim, fora de horário, e... Fabi, você tá usando o celular do seu marido, é isso? Ela pegou uma consulta fora de horário, porque ela estava desesperada, queria falar com ele. E aí, quando ele chegou em casa, ele foi atender, aí ela falou, olha, doutora, não sabe o que aconteceu. A nossa briga essa semana foi muito feia mesmo, e o meu marido pegou as coisas e foi embora. Ele pensou que ela estava feliz com aquilo, né? Poxa vida, depois de tantas brigas, de tantas humilhações, de um relacionamento extremamente abusivo que estava acontecendo ali, ele ir embora, ele achou que ela estava feliz da vida, aliviada. Falou, não, agora você vai viver e vai ter uma vida digna, né? Só que não. A mulher estava desesperada, porque o marido falou que não ia voltar para casa. Ou seja, ela precisava dele. Mesmo daquele jeito. Ela não conseguia enxergar que ela poderia ter uma vida melhor sem ele, né? De acordo com o contexto. E aí você percebe quantos e quantos relacionamentos abusivos acontecem isso.
Isso acontece por quê? Porque ela precisa de alguém que valide o modelo mental de amor que ela tinha desde a infância. O meu pai traía minha mãe e eu tinha muito medo de arrumar um homem igual meu pai. Olha só. Que louco, né, Fabi? Então, você conscientemente escolheu uma pessoa diferente. Você percebe como que a gente tem que ter consciência? Eu tive os meus pais sempre juntos, né? E sempre tiveram um relacionamento legal, ao meu ponto de vista. Eu sempre achei interessante o relacionamento deles. Só que não tinha muito carinho, abraço, manifestações de toque físico, não tinha. Então eu cresci nesse mesmo ritmo. Até já falei em outra live, né? Que a gente falou da comunicação. E eu tive um pouco não, gente. Eu tive muita dificuldade em demonstrar carinho com toque físico, porque aquilo para mim não era uma demonstração de carinho, era uma demonstração de apego, porque todas as vezes que meu pai vai abraçar minha mãe, até hoje, ela fala, ai, sai daqui, para, né, tá incomodando. E eu cresci com aquele modelo. Então, para eu mudar, eu tive que fazer a mesma coisa que você estudar um novo idioma. Você tem que fazer tudo de novo, porque a configuração que tem aqui é de repelir. Então, se eu quero aquilo para mim, eu preciso aprender, eu preciso reaprender a amar. E é isso que tem que acontecer com as pessoas que sofrem relacionamentos abusivos. Precisamos reaprender a amar. Entender que aquele modelo de relacionamento que eu tive lá na infância, que eu guardei, as memórias que eu guardei, não estão me ajudando, não estão sendo positivas na minha vida. Então eu preciso reaprender, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar, pode ser em livros românticos até, pode ser em filmes românticos, sabe? Situações que me façam acreditar que existe amor, que dá atenção, que dá carinho, que cuida, que dá afeto. Não adianta só eu saber daqui para fora, eu preciso internalizar isso, eu preciso acreditar de verdade, porque senão eu vou continuar atraindo pessoas que me deixem em segundo plano, que não me deem atenção, que me dê gelo, né? Que me falem palavras agressivas, que me humilhe, que me considere uma burra, que não entende nada e assim por diante. Então isso perceba que acontece nos dois sexos, tanto mulher quanto homem. Tá? Isso, mas é muito mais na mulher. Por quê? Porque a mulher ainda tem essa questão dos tabus da sexualidade, né? Então, às vezes a gente tem uma mãe que é muito rígida com essa questão da sexualidade, que você não pode isso, não pode aquilo, porque senão isso vão falar, que vão pensar. E aí depois acaba atraindo um marido que faz a mesma coisa. E ela fica a vida inteira se sentindo dentro de uma cadeia. Então, esse negócio de que talvez quem já teve convivência com pessoas que têm relacionamento abusivo, a gente escuta elas falarem assim, ele me bate porque ele me ama, eu devo ter feito alguma coisa que ele não gostou, eu só preciso parar de fazer isso que ele para de me bater. Só que não é assim que funciona, gente. Nós precisamos ficar muito esperto com essas frases, sabe? Ele me bate porque me ama, ele falou isso porque eu dei motivo, não, eu devia ter falado coisa diferente. Não, a gente não pode querer justificar o comportamento ruim da outra pessoa por conta de um comportamento que eu tive. Mas eu também não posso me achar só vítima dessa situação. Eu preciso entender que sou eu que estou atraindo. Pamela, tudo bem? Clécia também, seja muito bem-vinda. Tem alguma coisa em mim que acredita que aquilo é positivo para mim. É assim que a pessoa que sofre um relacionamento abusivo acha, entendeu? Que consegue, que ela vê a situação. Tem alguma coisa que é positivo para mim. Apanhar deve ter alguma coisa positiva para mim. Eu devo estar aprendendo algo que eu ainda não sei. E claro, gente, como eu já falei antes, mas vou falar de novo. Nós estamos falando de situações em que a pessoa pode escolher. Ela se sente culpada, exatamente. A pessoa pode escolher sair ou não, mas mesmo assim ela não consegue enxergar saída. Tá? Não estou falando de pessoas que não têm outra situação. Mas aí, você vê que legal, né? Entra também a questão da última live que eu fiz, que eu falei sobre as pessoas que fazem sexo sem vontade. Deixa de ser uma maneira abusiva de se relacionar, só que com consentimento. E normalmente os outros comportamentos abusivos também são com consentimento. Porque às vezes você fica sabendo de um caso isolado, mas a pessoa tem 24 horas, né, por dia.
Então, uma coisinha que acontece ali, mas isso não é motivo para me preocupar. Eu vou dar alguns sinais também de relacionamentos abusivos, tá? Porque às vezes a gente passa e não percebe que tá sendo protagonista de um relacionamento abusivo. Então, quando a gente olhar alguém que está passando por essa situação, que está dentro de um relacionamento abusivo e que não está conseguindo enxergar a saída, ao invés de julgar, de falar que a pessoa é burra, que a pessoa apanha porque gosta, que tem que apanhar mesmo, ao invés de ter esse tipo de comentário preconceituoso, seria ideal a gente chegar nessa pessoa e falar assim, olha, será que você se vê em um relacionamento diferente desse? Você consegue se enxergar em um relacionamento onde a pessoa te respeita, te ama, que confia em você, que cuida de você, que te trata com carinho? Sabe? Essa pergunta faz a pessoa dar uma despertada. Porque muitas vezes, gente, se não 100% das situações, elas não se enxergam em um relacionamento onde elas são tratadas com prioridade. Normalmente, elas vão sempre enxergar um relacionamento parecido com aquilo que ela já tem. Então, vamos questionar a pessoa para que ela possa refletir e jamais julgar, porque para apontar o dedo tem muita gente. Se a gente fizer com essas pessoas um tratamento de respeito, já é um primeiro passo para ela entender que quem te ama pode sim te tratar com respeito e não necessariamente precisa ser com um tapa, com um grito, com uma humilhação, uma crítica, né? Igual ela está acostumada a ser tratada. Então, também é importante, às vezes a pessoa está assistindo a live, né, ou então vai compartilhar depois, observar que quem é abusado também abusa, como eu falei anteriormente, né? Às vezes não abusa do abusador dela, mas abusa de outras pessoas e acaba transferindo aquele ódio, aquela raiva, aqueles comportamentos para outras pessoas que às vezes não tem nada a ver com a história. Às vezes é um entregador, é uma faxineira, né, uma pessoa ou até um filho ou um animal de estimação. E assim vai transferindo aquele ódio para frente. Tá, então aqui eu já falei, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui para eu passar para vocês. Eu quero saber se fez sentido isso, se deu para compreender. Se ficou alguma dúvida, vocês já colocam aí para a gente poder falar sobre, tá? É importante que a pessoa se questione também, né? Onde foi que eu armazenei esse modelo mental? E como que eu posso mudar isso? Porque aí a gente vai encontrando a maneira. Tem muitas mulheres, gente, isso é mais mulher mesmo do que homem, que são extremamente submissas, que fazem tudo que o marido quer, que até dizem que amam demais, né? São as reais boazinhas demais, que se antecipam a tudo. Essas pessoas, na verdade, elas acabam escondendo lá dentro uma grande de uma controladora. E elas fazem o que o outro espera dela para que tenha também do outro comportamentos que elas esperam. Então é uma maneira sutil, bem disfarçada de querer controlar as ações dos outros. Então vamos tomar cuidado com pessoas boazinhas demais e submissas demais, porque isso... Eu não vou falar para você que é 100% dos casos, mas ali por trás tem alguma coisinha assim que precisa ser olhada, tá? Ah, que bom, Gi, que deu para entender. Que bom. Então tá. Gente, é muito importante também entender que a única maneira, pelo menos a que eu conheço, tá? Se tiver outra, eu desconheço. A única maneira da gente resolver isso de uma vez é tomando consciência de tudo isso que eu tô dizendo para vocês e buscando o autoconhecimento e desenvolvendo o amor próprio. Por quê? O amor, eu só consigo despertar no outro o amor que eu sinto por mim. Eu não vou conseguir fazer com que ninguém me ame mais do que eu mesma me amo. Então, se eu me amo muito, eu vou encontrar alguém que me ame muito também e que me valorize, assim como eu me valorizo. Mas se eu me amo pouco, se eu não estou valendo nada, se eu acho que eu não valho para nada, não presto para nada, se a minha autoimagem for negativa, eu só vou atrair pessoas que me veem da mesma maneira. É impossível eu querer que o outro preencha um espaço que precisa ser preenchido por mim. Né? Então, o amor próprio, ele é algo que deve ser aprendido. Por quê? Tem crianças que
tiveram isso na infância e conseguiram assimilar tudo isso e conseguiram desenvolver isso com o passar do tempo. Isso é maravilhoso, mas tem muita gente que não conseguiu. Que teve pessoas lá atrás que humilhavam, que falavam que ela não prestava, que ela não valia para nada, que ela era um lixo, que ela era burra e tudo mais. Então a autoimagem que ela criou através dos olhos dessas pessoas foi extremamente negativa. E a gente precisa refazer essa autoimagem, reconstruir para aumentar a autoestima, porque eu só vou conseguir atrair pessoas que me amem o mesmo tanto que eu me amo. Não dá para ser diferente. Eu só consigo amar o outro o tanto que ele mesmo se ama. Porque senão, eu falo que é bem perigosa aquela frase que fala a gente tem que casar para fazer o outro feliz e não para ser feliz. Eu falo que tem aí seus pontos de verdade, que é uma frase muito falada dentro das religiões, mas que eu acho uma frase extremamente perigosa, porque ninguém é capaz de fazer o outro feliz. A felicidade ela tem que partir de dentro de mim. Se eu estou feliz comigo, com certeza eu vou ser capaz de ser feliz em um relacionamento. Eu vou atrair uma pessoa que me ame, que me respeite, que me trate com carinho e que queira cuidar de mim. Mas se eu não estou feliz comigo, é impossível esperar que o outro seja capaz de preencher essa lacuna. Provavelmente eu vou atrair pessoas que não vão estar preocupadas com isso, porque se nem eu mesmo estou me dando o que eu preciso, como é que o outro vai me dar? Então o amor próprio é algo que precisa ser desenvolvido por nós. Sabe, Elaine, eu identifiquei que toda a minha vida eu tive pessoas que só me colocaram para baixo. Que, né, a vida toda, poxa, aí você vai fazer o quê? Sentar e chorar? Não, você vai refazer isso, você vai reformular a sua vida, você vai ressignificar as memórias e vai começar a desenvolver o amor próprio, para que daqui para frente seja diferente, para que seus filhos não passem por isso. Faz sentido, gente? Então eu vou falar aqui 5 sinais bem simples de que o seu relacionamento pode ser um relacionamento abusivo e precisa ser olhado com carinho para isso. Precisa ser olhado para os próprios comportamentos. O que está fazendo com que eu atraia pessoas que façam isso comigo? Não só no relacionamento amoroso, gente. Às vezes é no relacionamento de trabalho, às vezes é no relacionamento de amizade, tá? O relacionamento abusivo, ele é abrangente, não é só no relacionamento amoroso, tá? Então, se você lida com pessoas que sempre fazem questão de mostrar que você sempre está errado, toma cuidado, porque aí pode ter um comportamento que vai desenvolver algo que seja, sim, abusivo. Então, assim, a pessoa que não tá nem aí para suas opiniões, que não perguntam coisas para você, que dizem respeito a você, que querem decidir por você o tempo todo, são sinais de pessoas abusivas, que assim como foram abusadas, desejam abusar de outras pessoas. E pode ser que você esteja na reta, então toma cuidado com isso. Então, primeiro, você sempre está errado. A sua opinião não vale nada, você sempre burra, você sempre é a que menos sabe e fazem questão de te mostrar isso. Esse é um sintoma de um relacionamento abusivo. A segundo sintoma, né? Eu vou falar só 5, mas tem mais e eu sei que vocês vão conseguir definir daí pra frente. Você não se sente à vontade para demonstrar suas conquistas. Sabe, quando você, sei lá, consegue uma promoção no trabalho ou consegue comprar algo que você gosta muito, que você quis muito e você não se sente à vontade de mostrar essa conquista para o seu parceiro, para sua parceira. Isso é um sinal de acender uma luzinha laranja. Por quê? Que essa pessoa que está comigo não é uma pessoa que eu tenho vontade de ser a primeira pessoa a mostrar a minha conquista. Será que essa pessoa está me colocando para baixo? Será que essa pessoa não deseja o meu crescimento? Por que eu não tive coragem ou não tive vontade de compartilhar com ela a minha conquista? É aí um sinal para ficar esperto. Terceiro, você sente que está sendo questionado o tempo todo, que precisa, sim, a pessoa te liga só de vídeo para saber onde que você está. Quando você chega em casa, tem que dar um relatório de todos os lugares que você passou, com quem você falou, que horário que você chegou, que hora que você saiu. Então, assim, claro que a gente estar junto com o nosso companheiro e comentar o que aconteceu durante o dia é uma delícia, mas sem obrigação, né? Sem aquele olhar crítico ali de que, mas o que você está fazendo nesse horário? Mas com o que você estava? Mas o que você tinha que tratar com essa pessoa? Sabe, se você está se sentindo monitorado o tempo todo, também é um quesito que você precisa olhar com carinho. O quarto, quando você tem medo de dizer não.
Tem medo de dizer não quero, tem medo de dizer não vou, não quero comer isso, não quero sexo hoje, não quero passear em tal lugar com você, não quero dormir a hora que você quer. Por que tem medo de falar não? Será que tem medo da reação? Será que tem medo que a pessoa fique abusiva naquele momento, fique violenta, fique agressivo? Então, assim, se você não pode ser você, a pergunta não é se eu me sinto bem, como que é? Eu até postei uma frase esses dias que eu achei bem interessante, né? Ao invés de se perguntar se ele gosta de estar com você, você precisa se perguntar se você gosta de você quando estar com ele. Porque se a gente está com uma pessoa que a gente não pode ser a gente, é meio complicado isso. Eu preciso repensar nas minhas escolhas. Eu preciso estar perto de pessoas que eu me sinta segura e que eu possa ser eu mesma. Eu posso falar não quando eu quiser, eu posso falar sim quando eu quiser, eu posso ter liberdade de falar exatamente o que eu estou sentindo e como eu quero algo. Se eu tenho medo de falar não, eu preciso acender uma luzinha laranja e me questionar. Por que eu estou com medo de falar não? Será que eu tenho medo da reação dessa pessoa? Que isso não é positivo. E a quinta dica que eu coloquei aqui, né, o quinto sintoma para a gente ficar esperto, é se você não está feliz com o relacionamento, mas teme o fim. Por quê? Porque tem muitos relacionamentos que durante uma discussão a pessoa fala assim, você nunca vai encontrar alguém que aceite, sei lá, o seu filho, que aceite a sua família, que aceite esse seu defeito ou esse seu, sei lá, essa sua... Enfim, situações, entende? Porque às vezes a pessoa repete tanto que você nunca vai encontrar alguém que aceite isso, que você nunca vai encontrar alguém que faça o que ele faz, que você começa a se convencer disso. E aí vive dentro de uma relação falida porque acha que realmente não vai encontrar outra pessoa. Só que isso não existe, né, gente? Em 7 bilhões de pessoas no mundo não é possível que você não encontre uma pessoa melhor. Só que para você encontrar uma pessoa melhor, você tem que refazer aí as suas crenças, analisar o que você tem pensado, os seus pensamentos e aquilo que você acredita. Então, como que a gente pode melhorar isso? Primeira coisa e mais importante, busque o autoconhecimento. Busque entender quem é você, do que você gosta, o que você é capaz de fazer por você, desenvolva sua autoestima, melhore sua autoimagem, melhore seu amor próprio, porque na hora que você começa a mudar isso, você simplesmente muda sua postura, e mudando sua postura, você começa a atrair relacionamentos melhores. Laine, identifiquei que eu estou num relacionamento abusivo, mas eu gosto muito dele. Será que tem como mudar? Eu te garanto que tem. Quando você muda sua postura, com sutileza, com tranquilidade, a pessoa acaba mudando a maneira de te tratar também. Agora, se a pessoa sofre de alguma situação mais agravante, provavelmente ela vai ou buscar ajuda também ou sair da sua vida. Esse é um risco que a gente corre. Exatamente, para encontrar uma pessoa melhor, precisa se tornar uma pessoa melhor, porque eu atraio quem eu sou e não quem eu quero. É forte isso, né? Mas faz muito sentido. E se a gente tomar responsabilidade disso dentro das nossas crenças, a gente consegue mudar a nossa situação, tá? Então, eu não estou dizendo que, identifiquei minha infância, identifiquei minha adolescência, estou vendo o que eu estou atraindo, então eu vou terminar tudo, não quero mais essas amizades, vou sair desse emprego, vou fazer tudo diferente. Não adianta você fazer tudo diferente. Não adianta você mudar de país e nem de continente se você vai com você. Você precisa mudar aqui dentro primeiro. Não adianta mudar fora se não mudar dentro. A gente pode mudar fora também, mas precisa ser as duas coisas, tá? Perdoe-se. Gente, igual a gente já falou, né? Que as pessoas às vezes atraem relacionamentos abusivos e se sente culpado. Então, se perdoe. Analise o que você está pensando de você. Comece a fazer um Ho'oponopono, sabe? Faça também o Ho'oponopono, se você for mulher, para um homem, para o seu pai, que está representando o masculino na sua vida. Se for um homem, faz para uma mulher que representa o feminino na sua vida, que tudo isso vai se encaixando, a gente vai encontrando as pessoas certas. A vida vai abrindo portas para você ir caminhando para a direção certa. Claro que o autoconhecimento não é linear, né? Não é linear, você não consegue começar, terminar e pronto, me conheci, acabou. É um espiral, você sempre vai estar nesse processo de autoconhecimento, mas faz toda a diferença na nossa vida. Invista em você mesmo. Invista no seu desenvolvimento, invista naquilo que você gosta, invista nos seus hobbies, na sua diversão. Se você fica bem, mais pesada ou mais leve, invista e faça aquilo que te faz bem,
sabe? Aprenda a se amar da maneira como você é, sem determinismo, sem pensar em, mas eu só vou gostar de mim quando eu tiver tal peso, mas eu só vou gostar de mim quando meu cabelo crescer, ou então quando eu puder cortar meu cabelo. Para com isso. Começa a desenvolver o amor próprio do jeito que você é e com aquilo que você tem, tá? Gente, tá quase acabando nossa live, só vou concluir aqui com aquele post que eu coloquei lá no Stories. Lembra que a palavra dói, o silêncio dói, a traição dói e a indiferença também dói. Não é só bater que machuca, tem várias outras maneiras de machucar também e a gente precisa se prevenir quanto a isso, certo? Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. Tenham uma excelente semana. Põe aí os joinhas se valeu a pena estar comigo todo esse tempo, né? 1h, hoje, começo de semana. E sexta-feira, às 8 da noite, a gente volta aqui no Instagram. Eu aguardo vocês. Combinado? Um beijo. Isso, ai que gostoso ver os coraçõezinhos assim. Muito obrigada, gente. Fica com Deus, porque eu acho que o Instagram vai derrubar a gente. Beijos. E se ficou alguma dúvida, pode me mandar no direct, tá bom? Conforme eu puder, eu vou respondendo e respondo lá no Stories. Obrigada!